boa noite, Brasil. Estamos mais uma vez com o nosso programa aqui pela Rede Brasil de Televisão, com o programa Papo Reto, sem mimimi. A cada semana, a audiência aumenta nos 26 estados e no Distrito Federal. E exatamente porque nós trazemos personalidades da vida pública e privada que realmente têm o que dizer à sociedade brasileira. E hoje eu tenho um convidado muito especial, exatamente porque é uma pessoa que vem lutando há muitos e muitos anos para tentar resolver esse imbróglio da tributação no Brasil, essa coxa de retalhos que todo mundo acaba reclamando. Eu pago imposto demais e o fulano paga de menos. Quem trabalha, principalmente na iniciativa privada, de um estado para o outro, do município para o outro, é uma confusão danada. E esse grande brasileiro, que já foi parlamentar, foi deputado federal, é uma das pessoas mais reconhecidas no mundo acadêmico, na iniciativa privada, na área pública, que é o professor Marcos Cintra. E nesse momento em que justamente nós estamos muito perto de avançar na discussão no Congresso Brasileiro com a reforma tributária. Obrigado, professor, o senhor que vem lutando com isso, que foi o secretário nacional de Receita, que tem soluções para o país. A palavra aqui, papo reto, sem mimimi, é sua. Boa noite, senador. É uma alegria enorme estar aqui, particularmente porque agora, recentemente, tivemos a felicidade de ter o senador Major Olímpio indicado como relator adjunto da reforma tributária no país. Portanto, vai ser uma voz muito importante nesse debate, vai ser uma voz que vai trazer contribuição importante para a discussão sobre o que eu julgo, senador, é a mais importante, ou pelo menos uma das 3 mais importantes reformas que esse país precisa para nós sairmos da crise que é a tributária. Fizemos a previdenciária, estamos caminhando aí na administrativa, mas sem a tributária, investimento estrangeiro não vai chegar no país. E nós precisamos muito trazer capital, investir, gerar emprego. Nós temos 30 milhões de desempregados ou subempregados nesse país. 12 milhões de desempregados abertos, mais uns 10 milhões aí de desalentados, aqueles que já saíram do mercado de trabalho, outro tanto de subempregados, são 30 a 35 milhões de brasileiros que não encontram trabalho. E para isso nós precisamos de investimento e a reforma tributária é um instrumento fundamental. Então, antes de iniciar qualquer coisa, eu queria lhe parabenizar e dizer que o Brasil espera que a sua colaboração seja muito importante para nós sairmos desse imbróglio terrível que é a questão tributária brasileira. Que realmente é um manicômio, hein? É um manicômio, é uma loucura isso que nós temos aqui. Vocês já entenderam que eu também, a minha intenção de ter o professor com a gente aqui é para fazer aula. Realmente é uma missão que eu tive pelo Congresso. E para as pessoas entenderem, nós temos hoje tramitando na Câmara um projeto de emenda constitucional, que é o projeto de emenda constitucional 45, e no Senado um projeto de emenda constitucional, que é o 110. Agora se formou uma comissão mista de senadores e deputados. Ocorre que, e aí nós temos um especialista, um estudioso profundo, e que estava com a mão na massa até outro dia como secretário nacional de Receita. Esses 2 projetos que estão lá no Congresso, professor, o senhor que conhece como é que funciona essa área tributária no mundo, poucas pessoas têm condição de comparar como o senhor. Qual é a visão do senhor em relação a esses projetos? Qual é a possibilidade de se fazer uma fusão de ideias? É possível juntar esse Frankenstein? Ou nós precisamos nos despir muitas vezes de vaidades? Ah, eu sou da Câmara. Não, eu sou do Senado.
e, de repente, ter uma terceira via aí, uma proposta consensuada? Como é que o senhor vê isso? Senador, eu vejo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu venho acompanhando reforma tributária há 30 anos. 30. Há 30 anos que se fala em reforma tributária no Brasil. E o mais curioso de tudo é que esse projeto que está sendo apresentado, a PEC 45, e a 110, de certa forma, também, são muito semelhantes. Há diferenças, mas é uma mesma família, digamos assim, de proposta. Esses dois projetos são os mesmos que há 30 anos estão sendo discutidos e não têm sido aprovados. Por quê? E eu vou dar a resposta vestindo dois chapéus. O primeiro como economista e o segundo como político, que fui e que aprecio muito ainda. Expressão política. Primeira coisa, como economista, o IVA, esse Imposto sobre Valor Agregado, que está na base da PEC 45 e da PEC 110, é um tributo que já está começando a envelhecer. É um tributo que foi criado em meados do século passado para uma economia analógica. Hoje nós temos uma economia digital. Hoje tudo circula por bits and bytes, através de nuvem, através de internet. Então é muito difícil um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto feito para a economia analógica, se aplicar nesse mundo. Mas mesmo assim, seria um tributo bom se ele pudesse ser aplicado no Brasil, e a forma como está sendo proposta, ela é razoável. Quer dizer, o IVA que a PEC 45 e a PEC 110 propõem tem algumas características muito boas. Por exemplo, a tributação no destino, isso é bom, não é ruim. Ela unifica tributos, isso é bom também. Unificar vários tributos seria ótimo se nós tivermos. Eu sou um grande defensor do imposto único. É a sua tese de vida, né? Eu acabaria com tudo, teria um só. Mas se não dá para ter todos, pelo menos vamos ter um imposto sobre consumo. Juntando ICMS, ISS, seria bom? Seria. Tecnicamente é ótimo. Numa sala de aula, um tributo como esse, cobrado na origem, com alíquota única, crédito financeiro e não crédito físico como existe hoje, simplificaria, é maravilhoso. Agora eu vou falar como político. Nós vivemos numa federação. Estados têm competências tributárias, municípios têm competências tributárias e o IVA é um tributo feito para estados unitários e não para estados federativos como é o brasileiro. Então eu acho que há 30 anos se tenta implantar um imposto como esse, tecnicamente bem elaborado, mas não tem viabilidade política alguma, porque nenhum estado, nenhum município vai aceitar perder arrecadação, como, por exemplo, o estado de São Paulo vai perder 21 bilhões. E a cidade de São Paulo, 9. Cidade de São Paulo, mais 9. 9. Então, nós saímos perdendo 30. Aí vem aquele, não, mas tem o fundo de compensação, tem isso, tem um período de transição, mas, olha, é muito complicado, é muito difícil convencermos um governador, um prefeito, uma sociedade de que vai se perder de imediato aí 30 bilhões de reais somando estados e municípios, a arrecadação deles, e que vai ter uma compensação incerta, insegura, e nós sabemos que no Brasil tudo é muito incerto, a insegurança jurídica é muito grande. Então, eu acho muito difícil a viabilidade desse tributo hoje por essa razão. Uma outra coisa que eu acho muito importante, senador, e isso vai ser muito discutido na comissão da qual o senhor é o relator. Qual é o impacto desta reforma nos vários setores da economia? E ele é muito desigual. Alguns setores vão ganhar muito, vão ter uma queda de arrecadação muito grande. Outros setores vão ter aumentos gigantescos. E isso, evidentemente, vai criar também dificuldade política na aprovação. Por exemplo, setor de saúde, setor de educação, setor de tecnologia de informação, setores industriais, inclusive, que são muito intensivos em mão de obra, como o setor calçadista, o setor de vestuário, que usa muita mão de obra, também vai ter um aumento muito grande de carga tributária. Serviços em geral, né? Então, a única maneira... Bom, esse aí mais ainda, porque esse hoje tem uma tributação muito privilegiada. E se for implantar um tributo como esse que se pretende, ideal, bonito, numa sala de aula, etc., mas na prática vai enfrentar essa dificuldade. O setor agropecuário brasileiro
São famílias de pequenos agricultores. Como é que nós vamos fazer? Essas famílias emitirem nota fiscal, fazerem declarações, serem contribuintes desse novo imposto. Gente que muitas vezes está espalhada nesse Brasil aí, produzindo numa escala familiar. Então, senador, eu acho que é uma proposta até bonita. Na sala de aula, eu para os meus alunos, quando proponho isso, todo mundo acha bonito e tal, mas não é apropriado para o nosso país. Vai criar enormes injustiças em termos de quem vai pagar a conta desta reforma tributária e, com isso, nós temos aí um óbice, uma dificuldade muito grande de aprovação. O senhor pergunta se há solução. Nós podemos falar sobre isso um pouco. É justamente isso. Tem uma sigla que acabou sendo estigmatizada pela propaganda e etc., que em determinado momento veio com uma boa solução, que seria a destinação para a saúde, a credibilidade do Jatene, a CPMF. Logicamente, depois teve uma campanha promovida por vários setores, a indústria de São Paulo encabeçada pela Fiesp, quem vai pagar o pato. Mas a essência do processo, ele era bastante justo, todo mundo pagando um pouquinho aqui, né? Muitas vezes pode dizer, não, mas olha, está pagando pelo outro, está pagando pelo rico. Mas nós vamos nesse próximo bloco, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu sei que o senhor foi quem teve a coragem de trazer, olha, e se a gente fizer uma contribuição aqui sobre movimentação financeira? Bom, o mundo caiu em alguns setores. Inclusive eu caí. Mas eu sei muito bem que o senhor falou com convicção, continua dizendo, e no próximo bloco vai nos dizer exatamente qual é o argumento para a sociedade brasileira abrir os olhos, e principalmente nós da área política. Até já! Estamos de volta com um papo reto sem mimimi. Eu estava perguntando ao senhor, CPMF, um similar, qual é a proposta que nós podemos ter de verdade? O senhor, no bloco anterior, repetiu por 3 vezes, dentro de uma sala de aula, numa discussão acadêmica, é palatável, mas na prática da vida, num Estado que é uma federação, fica muito difícil. E eu sei que o senhor mata a cobra e mostra o pau. Solução. Pois é, senador, o senhor falou na CPMF. A CPMF é uma coisa muito curiosa. É um imposto que vigiu no Brasil durante 12 anos. Quando foi implantado, eu me lembro disso, em 92, 93, foi durante um período do Itamar Franco presidente. E o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, quando ele implantou o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, que depois virou a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF. E graças a esse tributo, que não gerou contencioso, não gerou nenhuma complicação do ponto de vista administrativo, não há ação judicial, nenhuma briga relativa a esse imposto. Graças a ele, o Plano Real, inclusive, foi um sucesso do ponto de vista do controle inflacionário. Então, veja, esse tributo ele tem sido demonizado, satanizado, mas ele, durante 12 anos no Brasil, foi um tributo exemplar. Ele cumpriu um papel importante. Agora, por que ele é antipatizado? Porque ele foi criado como um imposto a mais. Quando eu propus um imposto único e quando eu propus um imposto sobre movimentação financeira, era para substituir outros. Nós íamos acabar... Não está criando... Não estou criando imposto, pelo contrário. Quando eu propus o imposto único, eu falei, nós vamos acabar o imposto de renda. Acaba IPI, acaba ICMS, acaba ISS, acaba IPVA, tudo.
e se cria um imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota de 1% no débito e 1% no crédito. Essa foi a minha proposta. Só que, ao invés de virar um imposto único, ele virou um imposto a mais. Quando o então ministro Fernando Henrique Cardoso criou esse imposto, ele pôs como um imposto a mais em cima de todos os já existentes. E aí, evidentemente, criou muita antipatia e um mal-estar muito grande da sociedade brasileira com relação a esse tributo. No entanto, ele foi um tributo muito eficiente. Eu acho, o senhor perguntou, senador, se há como compatibilizar PEC 45 com a criação de um IVA e tudo mais. E eu acho que um dos grandes problemas é isso, que tem setores que pagam muito, que não vão aceitar, outros que pagam, vão ter grandes benefícios. Eu acho que a forma de se compatibilizar interesses seria através de um processo que o ministro Paulo Guedes vem defendendo há muito tempo. E eu, quando estava na Secretaria da Receita Federal, propus ao ministro, ele aceitou essa solução, chegou a apresentar, mas o presidente interditou o debate. Não gostou, não, no meu governo não tem CPMF, não sei o quê, papapá, sem analisar com muito cuidado os méritos desse imposto. O que é que nós estamos propondo? A desoneração de folha. Então, os setores como o serviço, por exemplo, que teriam um aumento de carga tributária muito grande com a PEC 45, seriam compensados, já que eles usam muita mão de obra, com uma redução muito grande na contribuição previdenciária ao INSS, que é de 20%, iria para zero. Com isso, nós redistribuiríamos o ônus do ajuste fiscal, do ajuste tributário, e quem sabe aí a PEC 45, junto com a PEC 110, poderia ser compatibilizada e eventualmente implementada. E com essa proposta do senhor, se prevê, se tem a condição de se manter o financiamento da Previdência, que nós acabamos de aprovar. Isso, esse é o fundamental. Quer dizer, a ideia é substituição. 20% de INSS hoje, que qualquer empregador paga sobre a folha de salário, isso é um crime. Isso é um atentado contra uma máquina geradora de emprego, que são as empresas. Cada hora que você paga o salário de um funcionário, ele acaba custando para o empregador o dobro daquilo que ele está pagando para o funcionário. E uma parcela grande disso é 20% que se paga ao INSS. Vamos zerar isso, elimina isso. De 20 vai para zero. Agora, o governo não pode perder a arrecadação. O governo precisa financiar a Previdência. Como é que se faz isso? Criando um imposto sobre movimentação financeira que tem semelhança com a CPMF, mas é diferente porque está substituindo o outro. Não é um imposto a mais, com uma alíquota de 0,43% no débito e no crédito. Então, veja, a sociedade inteira estaria articulada para o financiamento da Previdência, com um tributo de 0,43% no débito e no crédito bancário. O senhor chegou nesse dado justamente no período que o senhor estava chefiando a Receita Federal no Brasil. Então, para gerar 220 bilhões de reais, que é o que se arrecada com a contribuição patronal ao INSS. Essa alíquota gera a mesma arrecadação. Então, veja, eu estou introduzindo um tributo que é bom, que funcionou no Brasil durante 12 anos, muito bem, mas eu estou eliminando um tributo perverso, um tributo que destrói empregos. O próprio ministro Paulo Guedes tem falado muito isso. Então, nós colocamos no lugar dele um tributo sobre movimentação financeira e aí sim, os setores como serviços que perdem muito nessa reforma tributária teriam uma compensação. Aí, quem sabe, se viabiliza o caminho da PEC 45 com a PEC 110, aí sim com muito menos resistência do que nós temos hoje. Então é o que eu tenho proposto e é o que nós estávamos trabalhando até o momento em que eu estive à frente da Receita Federal. O projeto era exatamente esse, que nós íamos apresentar uma semana após a minha exoneração. Infelizmente, um assessor meu falou que se estava estudando a implantação de um tributo sobre movimentação financeira. O presidente teve uma crise de refutação desse tributo, ficou muito perturbado e acabou levando a minha exoneração. Isso já faz 6 meses e até agora o governo não mandou projeto nenhum de reforma tributária. A solução é essa. Eu ia perguntar ao senhor agora.
nós abrimos os trabalhos dessa comissão mista com as duas PECs de base, mas eu, particularmente, não tenho domínio profundo do senhor, mas sem essas simulações, eu vejo no senhor a única autoridade pública que chegou em determinado momento e disse, olha, com 0,43 nós vamos ter os mesmos 220 bilhões. Eu não creio que a gente consiga avançar sem ter a presença do governo, através desses dados da economia, da Receita Federal. O senhor vê essa possibilidade do governo entrar em campo agora? Dentro das audiências públicas está previsto a presença do ministro Paulo Guedes. O senhor acredita que ele vai se colocar em campo, que as autoridades da economia vão dizer tecnicamente isso, para que o Congresso possa fazer essa opção? Eu creio que o presidente Bolsonaro, ele não foi bem esclarecido sobre o que era esboço ainda num estudo. Quando num evento do sindicato dos auditores da Receita Federal, e eu estava nesse evento, e estava se falando, não com concretude, falou, isso é um projeto que nós estamos estudando. Aí deu um alvoroço político, precisava de um João Batista na bandeja, e acabou sendo o senhor. O senhor acredita agora que nós vamos ter o governo entrando em campo, pelo menos com a base de dados e as simulações, para que o Congresso possa fazer a opção? Senador, como disse, o debate foi interditado, não é? O que aconteceu é que, quando se começou a discutir essa possível solução, houve uma manifestação do tipo, não conheço e não gostei e está proibido de se falar nisso. A criação da comissão agora, e eu parabenizo o presidente Rodrigo Garcia, o presidente Davi Alcolumbre, o relator e ao senhor como relator adjunto desse projeto, porque agora se cria um fórum para se discutir isso abertamente, democraticamente, sem nenhuma proibição, sem nenhuma interdição. No momento em que esses argumentos puderem ser apresentados publicamente, discutidos com a maior transparência possível, eu acredito que o governo, inclusive, vai manifestar também a sua simpatia ou, eventualmente, o seu interesse em aprofundar esse tipo de solução. Eu acredito, sinceramente, que a saída para esse impasse está exatamente na aceitação dessa solução, que, eu repito, estava sendo trabalhada dentro do Ministério da Economia até o momento em que eu saí de lá. E é uma solução viável. Se for retomado esse debate e a sua colaboração nessa discussão vai ser fundamental, eu acho que nós podemos retomar um debate para termos a reforma tributária no país. Tem uma palavrinha que é chave nisso, e o senhor tem manifestado com muita profundidade e convicção nisso. A transição, que é justamente, e a substituição. Gostaria que o senhor concluísse até o nosso programa. Quando o papo é tão bom assim, a gente passaria horas conversando sobre isso, mas esse aspecto da transição, que não vai ser, dentro da sua previsão, um choque para o país que possa gerar novas contribuições, que vai ficar mais caro para o brasileiro. A sua previsão de transição. Olha, essa questão da transição é um dos grandes obstáculos à aprovação da PEC 45. Se fala numa transição de 10 anos. Ou seja, durante 10 anos nós vamos ter o atual sistema tributário, que é uma loucura, que é um manicômio funcionando, ao mesmo tempo do novo sistema tributário. Então, ao invés de simplificar, nós estamos complicando. Nós estamos criando mais obrigações tributárias para caminharem conjuntamente. Então, a nossa solução era, em primeiro lugar, fatiar um pouco esse problema. O governo federal faz o seu IVA, os estados fazem o seu IVA, porque o ICMS é um IVA que poderia ser aperfeiçoado e pertence aos estados. Esses dois projetos seriam harmônicos, ou seja, um pouco mais na frente, eles poderiam ser unificados, e aí sim, nós teríamos um imposto único, mas durante esta transição,
nós temos que ser muito rápidos. O projeto de aperfeiçoamento do PIS/COFINS, que era o IVA federal, seria imediato. Seria virar uma chave. Nós passaríamos de um sistema para o outro imediatamente. O período de transição seria praticamente nulo. Então, eu acho que esse, de fato, e a sua sensibilidade mostra muito isso. Uma transição longa inviabiliza qualquer coisa. O mundo hoje funciona de maneira tão rápida, tão dinâmica, que falar em 10 anos de transição para nós termos uma reforma tributária pronta é uma coisa absolutamente inviável e inaceitável do ponto de vista do empresariado no seu perfil de negócio. Nós propomos uma transição imediata, ou seja, vira a chave e começa o sistema novo. Muito bom ouvir quem sabe das coisas aqui, por isso que o nosso programa é Papo Reto. Professor Marcos Cintra, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo exercício da cidadania e o senhor colocar toda a sua experiência, sua competência, a sua capacidade pelo Brasil. Tenho sido testemunha disso e eu tenho certeza que, se Deus quiser, nós teremos mais programas e vamos ter um depois comemorando um novo sistema tributário para o nosso Brasil. Um abraço ao senhor e até a semana que vem.